Então, defina os elementos que serão usados na confecção do slide. Para levar a ideia esboçada para a tela, providencie os elementos gráficos que pretende utilizar. Ao escolher imagens, pense que elas não transmitirão apenas conteúdo, mas também emoções. Cada imagem desperta diferentes sensações nas pessoas e, assim, pode modificar o estado de espírito dos presentes. Ao fazer as suas escolhas, questione-se sobre a emoção que pretende despertar na audiência. São vários os elementos visuais que podem ser utilizados na confecção de um slide. Caso a caso, slide por slide, selecione insumos capazes de valorizar sua mensagem. As suas imagens, cria os ícones, desenho, traços, foto, objeto, grafismo, pega lá gráficos lá, coloca. Montagem, você pode fazer montagens legais, entra, sai. Cuidado só com os excessos, né? Divisão do conteúdo. Depois de concluído, o roteiro deve ser dividido em pequenos trechos, cada um deles, de preferência, como uma mensagem principal. Posteriormente, cada um desses trechos deverá gerar um slide, se possível, composto de imagens e palavras-chave. O texto do roteiro fica no discurso do apresentador. Emoção marca as pessoas. Confecções de slides. É chegada a hora de criar os slides, propriamente ditos. Eles são pensados e criados individualmente, cada um priorizando uma mensagem principal. Então, aquela imagem realmente vai chamar a atenção do público, vai prender a atenção. E a gente usa muito o PowerPoint, não é verdade? A gente está aqui usando o PowerPoint. O PowerPoint é uma importante ferramenta para a confecção dos slides. Quanto maior o domínio dessa ferramenta pelo desenvolvedor de uma apresentação, maior será a liberdade de criação. Se você ainda não é expert, se você não é expert em PowerPoint, estuda PowerPoint. Se aprimore aí nesse conhecimento. E aí, com certeza, você vai ver que vai fazer toda a diferença nas suas apresentações. Identidade visual. Para que tenha uma identidade visual, os slides devem ser feitos com base em cores e elementos gráficos, as fotos, os ícones, as linhas, formas, etc., previamente determinados. Trata-se do estilo visual da apresentação, que deve ser coerente com a marca e o tema que estão por trás dela. Tirando o máximo do apresentador. Tirando o máximo. Roteiro pronto, os slides montados, mensagem principal. E, em destaque, se você fez a lição de casa, esse é o momento. A gente não deu tempo de fazer uma lição de casa aqui, mas vamos ter tempo para fazer isso. Se está com o material bem estruturado, você tem tudo para realizar uma ótima apresentação. Qualquer pessoa, independentemente de seu estilo e características pessoais, tem potencial para dar um show diante de uma audiência. E para isso, o primeiro passo é ensaiar o roteiro, de modo a se transformar em um autêntico contador de histórias. Ensaia, ensaia, ensaia. Não para de ensaiar até o dia da apresentação. Eu sempre recomendo isso. E para a gente finalizar, caminhos para uma apresentação impactante. Antes da apresentação, busque conhecimentos, treine habilidades e tenha atitudes mensais positivas para uma comunicação eficaz. Desempenhe os papéis de planejador, comunicador e avaliador da apresentação. Planeje a apresentação, o que comunicar. Tema, conteúdo, elabore com cuidado isso. Para quê? Para quem? Como? Como eu já falei, quanto tempo? Quando? E onde? Vai ser presencial? Vai ser online? Divida a apresentação em 3 etapas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha, essa estrutura aqui não falha. Seja online ou seja presencial, ela não falha. A introdução, a abertura da apresentação deve ser planejada para chamar a atenção imediatamente. Isso na introdução, logo na introdução. É que nem, por exemplo, o trailer do filme, não é verdade? O trailer é bom, fala, eu quero ver esse filme. Essa é a introdução.
Deve despertar o interesse do público pelo assunto e informar qual é o tema do discurso, da sua apresentação. Exemplos de uma boa abertura: questões surpreendentes ou afirmação provocante, citação, ilustração ou história apropriada, exibição de algum objeto ou figura apropriada, generalização que direcione a atenção e se prenda ao tema, também é muito bom, mas procure evitar, presta bem atenção, história que nada tem a ver com o assunto. Você está contando uma história e de repente conta uma que não tem nada a ver. Evita isso. Fugir do ponto. Discurso longo ou vagaroso também atrapalha. Observações corriqueiras, transmitidas de modo vulgar. Trazer termos chulos, não traga, não traga. Não é elegante. Desenvolvimento. A quantidade de informação que você pode dar será limitada pelo tempo disponível e conteúdo da apresentação. Pode incluir pesquisa, demonstração, evidência, fato, cálculo, estatística, exemplo, ilustração, anedota, autoridade. Você pode trazer tudo isso. E na conclusão da apresentação, ela é o clímax. Então, nunca termine assim de maneira xoxa, não. O destino ao qual você espera levar o público. A conclusão ela deve ser sempre se ligar à abertura e não deixar nenhuma dúvida sobre o que você quer que o público faça com a informação. Termine com segurança, confiante. Um encerramento fraco, inconcluso, destruirá até mesmo a melhor das apresentações. Então, não termine assim. Então, é isso que eu tinha para falar. Acabou, não é isso. Termine com entusiasmo, com vigor. Faça essa ligação que eu falei com a introdução. Exemplos de um bom encerramento. Traga o sumário dos pontos que você abordou. História, citação ou ilustração que enfatizam o seu ponto de vista. Harmonize o conteúdo e a forma da mensagem. Mantenha-se atualizado culturalmente e administre a atenção e o medo. Isso é muito importante. Preparando-se mental e fisicamente e ensaiando e praticando sempre. Pratique a apresentação. A preparação da apresentação só fica completa depois que você faz um ensaio, pelo menos um. A prática dará a você mais autoconfiança e equilíbrio. E como resultado, o público estará mais assim disponível, mais atento ao que você está falando, mais disposto a te dar crédito ao que você está apresentando. Isso é fundamental. A prática detectará imperfeições ou falhas no material. Vai familiarizar com o conteúdo de modo que as palavras certas fluam espontaneamente. Permitirá que você use recursos visuais de modo que fortaleçam e não interfiram na sua apresentação.